Olá, boa tarde! No Conexões de hoje, vamos falar sobre endometriose, uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Você também vai conferir várias dicas culturais e uma matéria sobre jogos independentes. Vem com a gente, o programa Conexões já está no ar. É um prazer te encontrar de novo aqui no Conexões. Estou substituindo a Camila Maia, que volta na próxima segunda-feira. Eu vou ficar com você durante essa semana. Como vocês já sabem, nosso programa tenta ser mais acessível e, por isso, contamos com a interpretação para Libras feita por um apresentador aqui no estúdio. E hoje é o professor Diego Barbosa, coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. Além disso, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra, de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. O professor Diego se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, além de uma barba cheia. Então vamos começar o nosso giro de notícias. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça de São Paulo responsabilização civil de 42 ex-agentes da ditadura militar. O motivo é a ligação com a morte ou o desaparecimento forçado de opositores do regime. Os pedidos fazem parte de uma ação civil pública que tem o objetivo de promover uma série de medidas de reparação, preservação da memória e esclarecimento da verdade sobre o período da ditadura. A lista tem 26 ex-integrantes do Exército, em São Paulo. Entre eles, o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Também são alvos dos pedidos do Ministério Público Federal 16 ex-servidores do Instituto Médico Legal Paulista. A ação requer que os réus percam eventuais funções ou cargos públicos e tenham as aposentadorias canceladas. No caso daqueles já falecidos, o MPF destaca que uma eventual reparação financeira deve ser cumprida pelos herdeiros. Estamos na última semana do verão e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas em várias regiões do país. Aqui em Goiás, as chuvas serão mais regulares e bem marcadas, mas vamos lidar com volumes que chegam a 70 milímetros por dia. Um dos principais motivos apontados pelo IMET é a zona de convergência intertropical. Ela é composta por um grupo de nuvens que circula o planeta pela linha do Equador. Mas quando ela chega na região norte e nordeste do Brasil, geralmente causa instabilidades no tempo e, por consequência, chuva. Esse efeito deve continuar até o dia 25 de março, na próxima segunda-feira. Fiquem atentos. O Ministério da Cultura abriu a primeira consulta pública sobre o Plano Nacional de Cultura. Até o dia 7 de abril, qualquer pessoa com conta no portal gov.br pode responder às perguntas. A ideia é receber as expectativas da sociedade sobre as políticas públicas para essa área. O formulário está disponível na plataforma Participa Brasil. A iniciativa surgiu para basear a criação de um novo plano, que será lançado a partir do ano que vem. Além das consultas públicas, o governo federal pretende realizar debates, audiências presenciais em viagens pelo país e também votações online. Olha só, os jogos independentes são produzidos por um grupo pequeno de pessoas sem o patrocínio de grandes empresas. Esse mercado tem crescido bastante,
principalmente por causa da criatividade e inovação dos produtos oferecidos por um grupo de estudantes de Relações Públicas aqui da UFG. Eles montaram uma startup para assessorar desenvolvedores. Vamos ver como funciona. Para o Gabriel, jogar videogame sempre foi motivo de diversão. Ele começou aos 6 anos de idade e nunca mais parou. O jovem se surpreendeu com um evento na faculdade em que o objetivo é jogar de forma gratuita e conhecer novos tipos de games, como os jogos independentes, que ele ainda não conhecia tão bem. Eu achei que são jogos muito bons, muito interessantes, né? O orçamento, tem uns que o orçamento não é tão grande, mas ao mesmo tempo a qualidade é muito grande, né? Mesmo que o orçamento não seja grande, a qualidade é muito grande. Não só a qualidade de imagem, mas também a qualidade, a proposta mesmo. A proposta do game é atrativa, né? Então, creio eu que são muito bons. A Júlia costuma jogar pelo computador nas horas vagas. Ela já conhecia os indie games, diferente da Mariana, que não é muito familiarizada com esse universo, mas se arriscou no desafio. A gente resolveu vir aqui e eu gostei bastante porque eu não tenho muito contato com videogame e eu estou gostando muito de aprender a usar o console e tudo mais. É muito interessante ter esse movimento de falarem sobre jogos independentes também, não só os jogos mais conhecidos, né, mais populares. Eu acho que é muito interessante ter abertura para a gente falar desses outros jogos também, que merecem atenção, porque, bem como você disse, são independentes, né? Então eles não têm tanta atenção assim quanto os jogos mais populares. Além desse momento de lazer e descontração, no intervalo das aulas, os participantes conversaram com os organizadores do evento. A ideia é coletar informações do público sobre esse mercado, que tem crescido cada vez mais. O mercado de jogos eletrônicos é atualmente o maior do ramo do entretenimento. Só em 2022, esse mercado movimentou cerca de 200 bilhões de dólares ao redor do mundo. Mas enquanto tem empresas que investem pesado no desenvolvimento de jogos, os indie games ou jogos independentes são produzidos por equipes mais reduzidas e, por vezes, sem investimento externo. Por vezes, as pessoas entendem que um jogo indie, um jogo independente, ele é simples. Tem um gráfico, às vezes, inferior, tem uma jogabilidade muito mais simples, muito mais limitada. Então, eles entendem que esses desenvolvimentos, ele tem um escopo muito limitado. E a gente traz produções aí, por exemplo, Stray, que bate de frente com produções multimilionárias em prêmios da academia. Ele bate aí com Elden Ring, God of War, que são processos que levaram 200, 300 milhões de dólares e dentro de um jogo que é produzido por 10 pessoas. Foi pensando nesse nicho que Pedro Henrique, Jennifer e Marcelo, estudantes de Relações Públicas da UFG, montaram uma empresa de assessoria de comunicação voltada para o mercado de desenvolvedores de jogos independentes. A atividade faz parte do trabalho de conclusão de curso da equipe. O professor Thiago Franco explica que a área é promissora. Um desenvolvedor de game indie, ele vive ali no seu microambiente em rede, certo? E ele não tem uma estrutura de uma grande empresa para divulgar o que ele está desenvolvendo. Então, eles trabalham em hubs, né, em parceria com pequenas startups. Então, acredito que a assessoria de comunicação para games, né, para games independentes, ela é algo extremamente promissor nesse sentido. Sempre achei mais interessante ter a proposta dos jogos independentes por ter mais liberdade criativa dos produtores, né? Não ser tanto essa questão da indústria, né? E ser produtores independentes, então eles tinham mais liberdade para usar a criatividade deles e criar coisas novas, né? Como você pode ver, tem jogos bem, tipo, por exemplo, Minecraft começou como um jogo independente também, tinha outros jogos ali de terror, também com uma proposta mais criativa, mais ousada, que eu acho que bem diferente da grande indústria, que tenta sempre trazer algo mais tendências do mercado, assim. Sensacional! O UFG é um polo de inovação, não é? Você aí, gosta de videogames? Porque eu me lembrei de todos que eu sou apaixonada. Manda sua participação pra gente, envia aí sua opinião no WhatsApp, eu quero saber se você conhece alguém que ama videogames ou jogos, né, como foi mostrado na matéria. Vamos mudar de assunto?
O Lanterna Mágica Festival Internacional de Animação chega à 6ª edição com exibições de filmes de todo o mundo. Vai ter palestra, debate, oficina e também uma consultoria para projetos. As atividades serão realizadas entre os dias 19, começa hoje, e o dia 24 de março, no Cinex, cinema que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer, aqui em Goiânia. Vamos continuar nas nossas dicas culturais? Por falar em cinema, a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos vai ser realizada no Cine Cultura até o dia 21 de março. A entrada é gratuita, gente. Além da exibição de filmes, também serão realizadas oficinas de formação de professores e a temática cinema e educação. Mais informações sobre a programação e as inscrições para as oficinas, você pode acompanhar tudo isso por meio do site que aparece aqui na tela. A Mostra de Cinema e Direitos Humanos.mdh.gov.br. Agora um assunto bastante sério. 1 em cada 4 mulheres no Brasil sofrem de endometriose. Isso segundo o Ministério da Saúde. Mas para identificar a doença, pode ser de 8 a 12 anos. Para diminuir esse tempo, é preciso estar atento aos sintomas e buscar ajuda médica. Vamos conferir na reportagem. Até chegar o momento da tão sonhada gravidez, a Vanessa passou por muitas dificuldades. Os sintomas começaram desde cedo, mas o diagnóstico da endometriose veio em 2021. A partir daí, ela teve que ser internada várias vezes seguidas. A dor era realmente insuportável, de chegar a desmaiar, de vomitar, de incapacitante. Era uma dor incapacitante. Para entender melhor a doença, o endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero e onde o óvulo, depois de fertilizado, se implanta. Se não houve fecundação, boa parte do endométrio é eliminada durante a menstruação. O que sobra volta a crescer e o processo todo se repete a cada ciclo. A endometriose é um distúrbio provocado por células do endométrio, que, em vez delas serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam aí a se multiplicar e até a sangrar. O Dr. José Miguel alerta sobre os sintomas dessa doença. A cólica menstrual é o principal sintoma. Quando essas cólicas vêm de forma muito intensa, e especialmente se não responde aos anti-inflamatórios, você começa a pensar que possa estar acontecendo endometriose. A endometriose pode levar de 8 a 12 anos para ser diagnosticada. Isso porque a demora na identificação dos sintomas e até a procura por um profissional pode atrasar um pouco aí esse processo. Apesar disso, o quanto antes for identificada, mais chance tem de melhora no quadro. Até porque também é uma doença recorrente, ou seja, precisa de cuidados sempre. O tratamento é feito à base de medicamentos e, dependendo do estágio da doença, é necessária a cirurgia. A endometriose é uma doença recorrente. Para você ter uma ideia, existe uma tendência de recorrência de 10% ao ano, cumulativamente, de tal maneira assim que depois de 5 anos, a pessoa tende a ter o retorno dos sintomas. O que a pessoa precisa fazer quando ela trata? Que depende do foco principal. Normalmente se trata ou dor ou dificuldade de engravidar. Para Vanessa, seguir o tratamento adequado garantiu a ela a realização de um sonho, a maternidade. Foi uma cirurgia bem grande, mas que teve um efeito maravilhoso. Logo após 6 meses da cirurgia, eu consegui engravidar e eu estou aqui com a Maria no meu útero, né? Graças a Deus. Que final bonito, né, gente? Fique de olho no nosso canal no YouTube para assistir de novo essa matéria ou compartilhar com todas as pessoas que você quer bem. Hoje vamos exibir o último conteúdo sobre política e eleições. Chegou a hora de conhecer melhor quais as atribuições de um vereador.
De 4 em 4 anos, o Brasil entra em processo eleitoral para eleger prefeitos e vereadores. Mas afinal, o que faz um vereador ou vereadora? O vereador ou vereadora exerce cargo público legislativo e é eleito pelo voto popular majoritário, sem limite para a reeleição. Ele deve exercer duas funções principais. A primeira é legislar, representando a pluralidade da sociedade, criando e aprovando leis de abrangência municipal e projetos de políticas públicas que atendam aos interesses e os direitos básicos dos cidadãos. E a segunda é fiscalizar e monitorar o trabalho do Executivo Municipal, ou seja, do prefeito e de outros cargos públicos, cobrando o cumprimento das leis e avaliando a gestão de orçamentos e de gastos. O vereador ou vereadora desempenha um cargo essencial para o desenvolvimento da sua cidade. Por isso, se informe e tome uma escolha consciente. TV UFG, compromisso com a democracia. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Obrigada, professor Diego. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta-feira, sempre ao 12:30. Até amanhã!